Olá, Fernando Figuinha, somos os editores do Cardiopapers. Aqui a gente te ajuda a se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Hoje a gente vai discutir um assunto bem interessante, que são 7 erros comuns que a gente vê na emergência. O Dr. Eduardo fez um podcast falando de vários erros que ele viu também na experiência dele. Vou trazer alguns erros que eu vi mais na minha prática, são erros diferentes. Vocês vão ver que, provavelmente, se você já trabalhou numa emergência, você já viu algum erro desses, certo? Antes de começar com esses 7 erros que eu selecionei aqui, só queria lembrar que dia 11 ao dia 16 de julho a gente vai ter nossa semana de atualização em emergência cardiológica, que vai ser um evento gratuito. Para se inscrever, a gente tem um link aqui embaixo, é só clicar no link e se inscrever. Vão ser várias aulas interessantes, vamos ter uma aula de síndrome coronariana aguda sem supra de ST, as atualizações da diretriz de 2021. O Dr. Eduardo lá foi um dos autores da diretriz. Então vamos ver vários detalhes dessa diretriz. Vamos ter uma aula só discutindo as novidades dos critérios de Duke, aqueles critérios que a gente usa para fechar o diagnóstico da endocardite infecciosa. Tivemos atualizações nesse ano, então vamos discutir um caso clínico, colocando na prática aí como que funciona. E vamos ter uma aula falando de crises e emergências hipertensivas, que é sempre aquela dúvida, o paciente chega hipertenso, às vezes por sintomas inespecíficos, e a gente não sabe se a gente tem que lidar com aquilo como uma emergência cardiológica, uma emergência hipertensiva, ou uma urgência hipertensiva, ou só uma crise hipertensiva, que você vai poder fazer uma medicação e baixar um pouco a pressão dele. Então são assuntos quentes que certamente, se você trabalha na emergência, trabalha no serviço de terapia intensiva, você vai pegar esses casos várias vezes na sua prática. Beleza? Então, se interessou, tem um link aqui embaixo para você se inscrever nesse evento gratuito. Começando então, o primeiro erro que a gente vê bem na prática, vou imaginar que a gente está de plantão lá numa emergência e chegou esse paciente, seu João, 70 anos, estava lá no almoço de família, domingão, quando de repente começou a sentir muita falta de ar. Ele chegou aqui depois de umas 2 horas, demorou para chegar no hospital, achou que ia passar sozinho, mas não passou. Estava então comendo aquela feijoada, aquele esquema de almoço de família, né? Come bastante, toma aquela cervejinha, tudo, e chega dispineico. Ele, de antecedente, 70 anos, é hipertenso e dislipidêmico, toma enalapril 2 vezes e simvastatina só. Vamos levar ele para a sala de emergência, né? Quem se move ganha móvel, levamos ele para a sala de emergência, auscultando, tá crepitando até ápice, tragédia total, tá com cara de ser, talvez, um edema agudo de pulmão. Vamos ver o exame físico, se bate com o que a gente está imaginando. Então tá irregular estado geral, tá bem dispineico, sudoreico, pressão arterial de 170 por 100, saturando 87% em ar ambiente, com estágio jugular positiva, ausculta cardíaca sem alteração significativa, ausculta pulmonar com crepitação até ápice, como eu já comentei. Edema de membro inferior, uma cruz em 4. E aí, a hipótese, com esse exame físico, com essa história que ele contou de chegada, continua sendo edema agudo de pulmão. Acho que a primeira coisa que a gente pensa nesse caso, paciente de 70 anos, hipertenso, edema agudo de pulmão. E aí, o que a gente vai fazer? Você assistiu a live, você lembra daquele mnemônico lá, o LMNOP, você domina o tratamento de edema agudo, vamos lá, vamos mandar ver. Então, Lasix, L de Lasix, de furosemida, dá diurético de alça para tentar aliviar a congestão. M de morfina, a gente não vai dar para todo mundo, a gente sabe que usar demais morfina pode aumentar o risco de rebaixar o nível de consciência e ventilação mecânica, então morfina é conduta de exceção. Nitrato geralmente a gente utiliza para esse paciente. Se a gente tem disponível um nitrato endovenoso, a gente pode usar uma nitroglicerina endovenosa, que não precisa de uma pressão arterial invasiva, ou se não tiver, pode ser um esordil sublingual. Oxigênio, ele está saturando 87%. Então, se está desaturando, vale a pena dar oxigênio. E pressão positiva também geralmente ajuda. Então, coloca lá um CPAP com oxigênio para melhorar o paciente. Beleza, o paciente melhorou um pouco da dispneia, você colheu aqueles exames iniciais, e daí quando você vai ver os exames, troponina ultrassensível alterada. Aí bate aquele desespero. Cadê o eletro desse paciente? Eu pedi eletro para esse paciente? Esse é um erro que é, infelizmente, comum. Eu já vi algumas vezes. O paciente chega com edema agudo, você sai desesperado para tentar resolver o edema agudo. Por mais que você saiba qual que é a conduta, você pode esquecer de pedir o eletrocardiograma, que às vezes é o que vai diferenciar ou vai te dar um norte se o paciente está com edema agudo de pulmão hipertensivo ou isquêmico. Certo? Pede o eletro então do paciente, o eletro vem cruz aqui. Supra anterior extenso, supra está pegando de V2 a V6, D1 a VL. Então esse paciente está com edema agudo de pulmão isquêmico, ele precisava ir para CAT o mais rápido possível. E aí você já teria perdido então umas 2 horas. Então lembrou, chegou um paciente com edema agudo, eletro para todos. Não cometa esse erro. Beleza? Segundo erro, vamos lá.
homem de 73 anos, acompanhava com o cardiologista, chega agora na emergência com palpitações. Ele está pálido no exame clínico, com pressão arterial de 78 por 56, está hipotenso, sudoreico e com pulsos finos, está mal perfundido. O eletro mostrou isso aqui. Então, o que vocês estão vendo no eletrocardiograma? Aqui a gente vê um eletrocardiograma com ataque cardíaco, ele dá até a dica aqui em cima, né? Tem uma frequência cardíaca aqui de 223, com QS largo. Então, se está com ataque cardíaco com QS largo, a gente vai pensar mais em TV. Será que é TV mesmo? Vamos ver aqui, então, o AVR. O AVR é aquela dica clássica, né? Para você ver se é TV ou não. Se o AVR for positivo, você bate o martelo que é TV, que traz de Verequê. Aqui, um eletro tranquilo. Se olhando o AVR, já veria aqui que o QRS é positivo e AVR, então é TV. Então, acabou. Então, é uma taquicardia ventricular. E o médico que estava de plantão optou por fazer a amiodarona. Você chegou para avaliar esse paciente. Você concorda com essa conduta da amiodarona para esse paciente com ataque ventricular? A amiodarona seria um tratamento para um paciente com taquicardia ventricular, certo? O problema aqui é que esse paciente está instável, ele está hipotenso. Então eu vou comentar aqui dois jeitos para a gente lembrar esses critérios de instabilidade. Então o primeiro é o SHIA, que é basicamente a mesma coisa, só muda o jeito de lembrar. Então seria consciência alterada, hipotensão, insuficiência cardíaca e angina. Então se tiver qualquer uma dessas quatro características, consideraria paciente instável. Ou então, que eu acabo utilizando mais, os 5Ds. A ideia é a mesma, né? Dor torácica, que seria angina, dispneia, que seria insuficiência cardíaca, hipotensão, diminuição de pressão arterial, diminuição do nível de consciência e desmaio ou síncope. Então, se o paciente está hipotenso, está dispneico, é um paciente que está instável. Se o paciente está instável, a conduta é cardioversão elétrica sincronizada. A gente não deve dar amiodarona para esse paciente. Então, esse seria o segundo erro que eu queria pontuar aqui, tratar o ataque arritmia instável com medicações endovenosa. Não partir direto para a cardioversão elétrica, porque muitas vezes a pessoa tem segurança para fazer cardioversão elétrica. Mas é o que precisa ser feito nesse caso. Certo? Terceiro erro. Vamos lá. Seu Luiz, 45 anos, chegou com dispneia aos esforços, edema de membros inferiores, dispneia paroxística noturna. Então, ele acorda no meio da noite, com falta de ar, demora uma meia hora para melhorar. Tinha como antecedente uma fração de ejeção de 40%. Então tem uma EC com fração de ejeção reduzida. Pressão arterial de 136 por 80, frequência cardíaca de 84. A perfusão estava boa, estava quente, não estava com pulso fino, nada. Então perfusão ok, mas estava congesto. Estava crepitando em bases, tinha estágio jugular, estava com edema de membro inferior. Ele já vinha em uso de enalapril 20 mg 2 vezes por dia, carvedilol 25 2 vezes por dia, espironolactona 25 e furosemida. Certo? E aí, primeira pergunta, qual que é o perfil desse paciente? Então é um paciente com uma IC, fração de ejeção reduzida, que chegou descompensado. Então a gente tem que pensar naqueles quatro perfis A, B, C ou L. Então aqui ele está bem perfundido e ele está congesto. Então ele é o perfil que mais chega na emergência, que é o perfil B. Então vamos lembrar aqui, o perfil A seria o cara que está quente e seco, ele não está nem congesto, nem mal perfundido. Paciente que chega na emergência, porque às vezes ele está com cansaço, mas é de uma IC que ainda é sintomática, mas não está descompensada naquele momento. O perfil B é o mais comum, 2/3 dos casos, é o paciente que chega congesto, com edema inferior, estágio jugular, mas está bem perfundido, a pressão está boa, está urinando bem, está acordado, o pulso está tranquilo. O perfil C seria o segundo mais comum, aí, em torno de 17, 18% dos casos que chegam na emergência. Ele está com gesto também, tem estágio jugular, edema inferior, etc. Mas ele está mal perfundido. Então está urinando pouco, está sonolento, pulso fino. Você encosta na mão dele, está a mão fria e pegajosa. Esse seria o perfil C. O perfil L seria o perfil frio e seco. O paciente que não está com gesto, mas está mal perfundido. Então às vezes é um paciente que secou demais. Às vezes você pode dar um volume que ele já melhora. Volume com cuidado. Então aqui a gente está falando do perfil B, B de Belém do Pará. Cidade que é quente e úmida, chove bastante. Lembrando as outras, C é C de Curitiba, que é frio e úmido, chove bastante. E L de La Paz, que é uma cidade fria e seca, muito alta, acima de 3.000 metros de altitude. Então a gente decide internar esse paciente, perfil B, que é o mais comum, e a gente resolve dar enalapril, furosemida endovenosa, e a gente acha melhor suspender o carvedilol, porque ele está com esse descompensado. Né? Tá certo? Esse é um outro erro que eu vejo muito frequente na prática clínica.
a gente não deve suspender beta-bloqueador desse paciente. Quais são as recomendações da diretriz brasileira de C em relação a beta-bloqueador nesse paciente com IC descompensado? Se o paciente não tiver hipotensão nem baixo débito, que seria o caso desse paciente, um IC perfil B, a orientação é manter. Você interna, dá vasodilatador, dá diurético endovenoso, mas mantém a mesma dose de beta-bloqueador. Se tiver hipotensão, mas não está com baixo débito, está com pressão limítrofe, 9,7, mas está com perfusão boa, está urinando, você poderia considerar reduzir pela metade o beta-bloqueador. Se tiver com baixo débito, mas dose baixa de inotrópico, é discutível, você poderia reduzir pela metade ou suspender. E a situação que não tem dúvida é quando o paciente está em choque cardiogênico, choque séptico, estenose aórtica importante ou BAV. Se ele está chocado, está usando vasopressor, noradrenalina, você não vai deixar beta-bloqueador. Então, esses casos aqui, é claro que a gente vai suspender. Então, IC perfil B, a orientação é manter. Então, esse seria o terceiro erro. Não suspenda beta-bloqueador num paciente com uma IC descompensada perfil B, que é o que mais chega na emergência. 2/3 dos pacientes que chegam com IC descompensado. Mantenha beta-bloqueador da dose que ele estava utilizando em casa, nesse paciente que vai internar. Tá bom? Quarto erro, vamos ver. Mulher de 29 anos chegou no pronto-socorro com quase palpitações. Pressão 120/80, ausculta pulmonar normal, então não tem nenhum sinal de instabilidade. Está só com palpitação. E o eletro mostra isso. O que a gente está vendo nesse eletrocardiograma? Então, é um eletrocardiograma com QRS estreito, com RR regular, certo? Aqui já dá uma dica da seta, né? A gente vê uma setinha em V1 e D2, o que é isso daqui? Então, aqui já está indicando que é comum em mulher jovem, que é atacardia por reentrada nodal. Então, a gente vê aqui, tem um pseudo-R em V1, um pseudo-S em D2, que é a onda P retrógrada. Depois que você resolve a arritmia, desaparece esse pseudo-R em V1 e pseudo-S em D2. Beleza, qual que seria a conduta? Manobra vagal modificada, manobra vagal clássica, adenosina, amiodarona, usar beta-bloqueador endovenoso. Por mais que possa soar estranho, muita gente na emergência a gente vê dar amiodarona. Então o paciente chegou com arritmia, está taquicárdico, dá amiodarona. Será que para essa paciente, 29 anos, estável, com QRS estreito, regular, a amiodarona seria a melhor opção? A gente sabe que certamente não. Para esse caso não seria nem a segunda, nem a terceira opção. Primeira opção para essa paciente, 29 anos, que está estável, seria tentar fazer manobra vagal. Então manobra vagal, um tipo de manobra vagal que acaba tendo um resultado um pouco melhor que a tradicional, seria essa daqui, que é manobra vagal modificada. Você faz uma manobra de valsalva inicial, que a gente está vendo aqui à esquerda. Então, o paciente sentado, você coloca lá, pega uma seringa de 20, pede o paciente soprar por uns 15 segundos, sofre bastante. Então, a manobra vagal é a manobra de valsalva clássica, né? Pede para o cara soprar contra a mão. Aqui eles falam para pegar uma seringa e soprar por 15 segundos. Quando parar de soprar, aí deita o paciente e eleva as pernas. Ajuda o paciente a elevar as pernas. A chance de reversão desse esquema de manobra vagal modificada é maior do que da manobra vagal padrão que a gente costumava fazer. Então esse seria o primeiro passo. Resolveu com isso, ótimo. Se não resolveu, daí você parte para pensar em usar adenosina. Então esse aqui é o fluxograma. Tá QRS estreito. Tá instável? Não interessa. Se é QRS estreito, QRS largo, você vai fazer cardioversão elétrica. Ponto. Se não está instável, daí a primeira coisa que você pode fazer é considerar manobra vagal. Então, manobra vagal modificada, que tem um resultado melhor, ou manobra vagal habitual, se não tiver contraindicação. Não resolveu, aí você partiria para adenosina endovenosa, aquele esquema rápido, né? Infunde, levanta o braço para ver se resolve rápido. E se não resolveu, aí sim você pensaria em verapamil, diatiazem ou beta-bloqueador IV. Se tudo isso não resolveu, você pode ainda considerar a cardioversão elétrica. Então você vê que não está nem no fluxograma usar a amiodarona. E muita gente nas emergências por aí, principalmente quem não é cardiologista, acaba vendo a arritmia e optando por amiodarona, mesmo não sendo o ideal, certo? Então esse seria o quarto erro que a gente pontuou aqui, pensar que qualquer arritmia na emergência merece amiodarona. Isso não é verdade. Muitas arritmias você vai resolver com manobra vagal, com adenosina ou com qualquer outra medicação que não amiodarona. Quinto erro, então, paciente de 53 anos chegou no pronto-socorro com dor torácica há 2 horas e com eletro a seguir. Vamos ver o que esse eletro nos mostra. Então esse eletro, a gente vê que o paciente está em ritmo sinusal, então tem uma onda P para cada QRS.
E a gente ia ver claramente aqui, no objetivo diagnóstico, um super ST que pega de V1 a V4, D1 e AVL, então é a parede anterior, cometendo também parede lateral, infarto com supra. Beleza, 2 horas de dor, infarto com supra. E aí? A gente está no serviço que é a 3 horas de um centro de hemodinâmica. O que a gente deveria fazer? A S-clopidogrel e transferir esse paciente, a S-clopidogrel heparina e transferir o paciente, ou a S-clopidogrel inoxa e dar trombolítico. Então a dúvida aqui, a gente transfere o paciente ou dá trombolítico? A gente está 3 horas. Então, a primeira dúvida é, você viu um infarto com supra, a gente tromboliza ou não esse paciente? Então a gente tem um fluxograma que nos ajuda a decidir, que atualmente eles estão até atualizando para ter um tempo um pouco menor. Então chegou um paciente com infarto com supra com menos de 12 horas, que é esse paciente, né? Está com 2 horas de dor e não tem CAT no seu serviço. Primeira pergunta é, tem contraindicação para trombolítico? Se tiver contraindicação para trombolítico, daí você não vai nem discutir, não dá para trombolizar. Você vai transferir o cara para fazer cateterismo, independente se vai demorar 1, 2 ou 6 horas. Você não pode trombolizar, manda o cara para fazer CAT. Não tem contraindicação para trombólise. Então você pode pensar em trombolizar. Qual que é a distância do seu hospital até um serviço que tem hemodinâmica? A recomendação era 120 minutos. Se você acha que em 120 minutos o paciente vai estar nesse outro hospital abrindo uma artéria e vai dar certo, então menos de 120 minutos, menos de 2 horas, pode mandar o paciente para lá. Atualmente eles estão tentando puxar isso para 90 minutos, que é o que está na diretriz de mulher, por exemplo, e tem algumas diretrizes internacionais também. Mas a última diretriz brasileira de infarto com supra ainda era 120 minutos. Então, 120 minutos. Nosso paciente está 3 horas, 180 minutos. Então, você tem trombolítico no seu serviço? Se tiver, trombolize o paciente. E é aqui que o bicho pega, que muita gente tem medo de trombolizar. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, você não precisa nem decorar, mas é bom você ter algum lugar para checar. O paciente tem alguma contraindicação para trombólise? Então, só lembrando, 5 na cabeça, né? Então, qualquer sangramento intracraniano prévio, AVCI nos últimos 3 meses, dano ou neoplasia de sistema nervoso central, se tem um trauma significativo em cabeça ou rosto nos últimos 3 meses, ou se tem uma malformação arteriovenosa cerebral, se tiver qualquer condição dessas 5, aí você não trombolizaria. Ou uma no tórax, seria dissecção de aorta aguda, se tem suspeita de dissecção, e uma no abdômen, que seria o sangramento do trato gastrointestinal, que é o mais comum. Então 5 na cabeça, no tórax ou no abdômen, se tiver alguma dessas contraindicações, transfere. Não tendo nada disso, é trombólise. Quando vai trombolizar, o que a gente tem que prescrever é o CAT. Apesar de não ser, isso é um mnemônico que é a pegadinha. Né? Você vai trombolizar o paciente, você precisa dar clopidogrel, aspirina, enoxaparina e trombolítico. É o mnemônico CAT. Então você dá o clopidogrel, aspirina e enoxa, que é a nossa alternativa C, e pode administrar o trombolítico, tudo isso aí junto. Certo? Então o quinto erro é não ter segurança para trombolizar um paciente com infarto com supra ST que teria indicação e não teria nada para não fazer. Sexto erro. Vamos lá. Paciente de 20 anos chegou com um quadro de perda de consciência de curta duração. Estava em pé no ônibus, quando começou a ter tontura e mal-estar, aquele ônibus lotado, calor, etc. E caiu no chão após alguns minutos desacordada, levantou-se normalmente. Não teve liberação esfincteriana, não perdeu o xixi. No exame físico, pressão arterial de 120 por 80, e quando você deixou ela em pé por 3 minutos, pressão arterial de 112 por 74. Lembra de hipotensão postural? Teria que cair mais de 20 na sistólica e mais de 10 na diastólica. Então não fechou como hipotensão postural. Exame físico dessa paciente normal, eletrocardiograma normal. Que exame a gente pediria mais para essa paciente? Você pediria um ecocardiograma, um eco e Holter, não vai pedir mais nenhum exame, ou pediria eco, Holter e teste ergométrico. O que a gente sabe que precisa ser feito em 100% dos pacientes que se apresentam com síncope? Então todos os pacientes que chegam com síncope precisam pelo menos disso. Seria uma história clínica bem tirada, um exame físico bem feito e eletrocardiograma. Só. A grande maioria não vai precisar de mais nenhum exame. Então essa paciente de 20 anos, que não tinha nenhum fator de risco, que teve um quadro de síncope com pródromo, que teve mal-estar, tontura, caiu, não teve liberação esfincteriana, estava num lugar muito quente, o mais provável é que isso não tenha sido uma síncope de origem cardiogênica, uma síncope de origem por uma arritmia ou algum episódio mais grave. A princípio,
com essa história a gente já poderia ficar tranquilo. Se a gente for pensar em investigar alguma coisa, aí teria os 5 erros que a gente poderia pensar em pedir, que a gente vai pedir em casos selecionados, não para a maioria. Essa paciente, por exemplo, não precisaria de mais nada. Então, eletro de longa duração, Holter, principalmente quando uma paciente tem um desmaio, uma síncope, associado a um quadro de palpitação, ou então que está tomando algum beta-bloqueador, alguma coisa que faça pensar em uma brade ou taquiarritmia. Ecocardiograma, geralmente você vai pedir quando já tem uma alteração no eletrocardiograma ou quando você escutou um sopro, teve algum achado estranho no exame físico. Teste ergométrico também você pode pedir, principalmente quando tem uma síncope relacionada ao exercício físico. Exame de mesa, né, para forçando a barra aí, ou tilt test. Você pode pedir, esse paciente provavelmente teve um quadro de síncope neurogênica, mas geralmente a gente não precisa de tilt test para bater o martelo. Alguns casos selecionados, que a família é muito questionadora, você poderia pedir e, a princípio, não deve mudar muito a nossa conduta. E, por último, estudo eletrofisiológico, que daí serão casos mais selecionados ainda, um paciente que já teve um infarto prévio, tem uma cicatriz, teve uma síncope, um padrão de cardiogênico mesmo. Então, aí você vai pensar em ver se não teria alguma coisa para fazer ablação, etc. Então, aqui seriam 5 pontos que você poderia considerar pedir exame. Para a maioria dos pacientes, do perfil da paciente que a gente conversou, história, exame físico e um eletro já resolveria bem sem nenhum exame adicional. Então, o 6º erro é pedir vários exames desnecessariamente para um paciente com síncope que não tem nenhum sinal de alerta. Certo? 7º e último erro, vamos lá, um homem de 68 anos com antecedente de hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagista. Olha o tanto de fator de risco. Chegou no pronto-socorro com um quadro de dor torácica em aperto, aos mínimos esforços, há 2 dias, com irradiação para membro superior esquerdo, náusea e sudorese, que melhorava o repouso. Duração de em torno de 10 minutos. Essa dor te comove? É uma dor típica, né? É uma dor típica, uma dor definitivamente anginosa, tem todas as características de uma dor anginosa. Exame físico, ele tinha uma pressão arterial de 146/90, no limite, frequência cardíaca de 76, o restante nada digno de nota. Esse é o eletrocardiograma do paciente. Vamos ver. Eletrocardiograma tá ritmo sinusal, tranquilo. P positivo em D1, positivo em VF, precede todo o QRS. Frequência cardíaca aqui próximo de 75. Não tem nenhum sinal de sobrecarga ventricular. Não tem nenhum infra ou supra de ST, alteração de repolarização que não se preocupe. A princípio, o eletro normal. Certo? Nada que comova. E aí você pediu os exames para ele. Pediu troponina, ultrassensível e também veio normal. Conduta para esse paciente seria alta? Esse é um erro que infelizmente a gente vê bastante ainda em muitos socorros do Brasil afora. Aí. Paciente com eletro normal e tropo normal é alta? Depende do paciente. Esse paciente, por exemplo, que é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, 68 anos, com uma dor definitivamente anginosa, esse paciente precisa ser investigado. Um paciente com gina instável. Não interessa se eletro e tropo veio normal. Isso não vai tirar a necessidade de internar esse paciente e investigar. Então, o 7º erro que a gente não pode fazer é achar que troponina e eletro normal descarta síndrome coronariana aguda. Esse paciente tem uma gina instável e merece ser investigado. Então, toma cuidado, eletro e tropo normal não descarta síndrome coronariana aguda. Beleza? Lembrando aqui que 20% dos infartos têm um eletro inicial normal. Então, o eletro normal não descarta com certeza um quadro coronariano agudo. É isso. Lembrando só, então, para quem nos acompanhou até agora, dia 11 a 16 de julho a gente vai ter a Semana de Atualização em Emergências Cardiológicas. Então, se você está interessado, evento gratuito, é só clicar no link que está aqui na descrição. Clica aí para poder se inscrever e receber as novidades desse evento gratuito que a gente vai fazer. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição.